Você vai ouvir agora um testemunho real do poder de Deus sobre a vida de um ser humano. O pastor Davidson Carvalho estará narrando para você uma história edificante de fé e conversão. Nasci eu no interior do Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Nova Friburgo, colônia de suíços e alemães. Minha família, uma família de renome, família chamada Tuller e família chamada Schwenk. A minha família, fundadores da cidade, pioneiros da cidade. Minha mãe, filha de uma empresária muito bem sucedida. Após a gestação de 8 meses, ficou agarrada em um ferro de passa-roupa, em um fio de alta tensão, e entrou em trabalho de parto. Levada às pressas ao hospital, iniciou um parto, chamado parto fórceps ou extraído a ferro. Naquela situação nasci eu com várias enfermidades, dava convulsões, o meu coração parava de bater. Durante os 3 primeiros anos de minha vida, a minha família correu atrás de tudo que a medicina poderia proporcionar para trazer uma cura para o meu corpo. Mas tudo foi em vão. Quando se passaram 3 anos, a minha família não conseguia curar as enfermidades que assolavam o meu corpo. Quando o médico chamado Dr. Ranulfo virou para minha mãe e disse: olha, o problema do seu filho não é um problema físico, e sim um problema espiritual. Como diz a Bíblia em São Mateus, capítulo 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A minha mãe não conhecia a Bíblia Sagrada, a minha mãe não conhecia o poder de Deus, e a minha mãe não sabia o que era a graça de Deus. Quando ela me levou até um centro de candomblé, em São Gonçalo, Niterói, chamado Bandeira Branca, e ali me entregou na mão daquele pai de santo, e durante 90 dias me trancaram dentro de um quarto por nome Runcó. Flagelaram meu corpo, cortaram os meus braços, a minha cabeça e os meus pés com navalha, para a remissão dos meus pecados e dos pecados de meus antepassados. Agora você, meu amado amigo, irmão, que não sabe e também não conhece o que é a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça é contrário de prêmio. Prêmio você luta para conseguir, mas graça você não faz nada para receber, porque ela vem de graça. Uns acham que a graça de Deus é manifesto segundo o Evangelho de Allan Kardec, dizendo que após a morte existe uma reencarnação. Só que a Bíblia Sagrada diz que após a morte vem o juízo de Deus. É céu, céu, inferno, inferno. Não existe outro caminho. Outros acham que a graça de Deus é manifesta segundo o Evangelho de Buda, dizendo que não existe pecado no mundo, que pecado é invenção da mente do homem. Só que a Bíblia diz que o pecado sendo consumado gera morte, mas o dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna. Outros acham que a graça de Deus é manifesta segundo o Evangelho de Maomé, dizendo que você veio à terra para sofrer e pagar pelos seus pecados. Só que a Bíblia diz, no livro de 1 João, diz: amados, não pequeis, mas se pecar, saiba que existe um advogado que advoga por vós, Jesus Cristo, o justo. Naquela situação ali, a minha mãe não conhecia a graça de Deus. A Bíblia diz em Tito 2,11: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela é manifesta pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Outros ainda acham que a graça de Deus é manifesta segundo um copo d'água e uma vela para anjo de guarda. O anjo que vem de Deus, como diz o salmista Davi, Deus acampa um anjo ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você não precisa acender vela, porque anjo que é anjo de Deus não precisa de vela, porque ele não está na escuridão. Anjo não precisa de copo d'água, porque a Bíblia diz no livro de Ezequiel 47, diz que debaixo do trono de Deus sai um rio de água viva. Para que o anjo de Deus precisa de água? Anjo que precisa de vela
E anjo que precisa de água é anjo que está nas trevas. E anjo que está nas trevas não são anjos, são demônios, como dizem Isaías. Meu amigo, meu ouvinte, meu irmão, ali naquele centro de Candomblé, vim crescendo o espiritismo, crescendo naquele centro de Candomblé, quando aos 7 anos de idade fui consagrado como Babalorixá, pai de santo. E ali, crescendo mais e mais, aos 8 anos de idade vi um homossexual sentado numa escada à noite, fumando um cigarro com um cheiro meio adocicado, e eu perguntei: o que é isto? E ele virou para mim e disse: isso aqui faz a cabeça. E aos 8 anos de idade eu fumei o meu primeiro cigarro de maconha. Naquela situação, eu não sabia como agir, de que maneira agir, acabei me tornando um dependente da droga. A minha mãe descobriu, e ao invés de me dar o apoio para sair das drogas, não, ela me deu uma coça muito grande. Eu fiquei revoltado, peguei a minha mochila enquanto ela havia ido por trabalho, enchi uma mochila de colégio de roupa e fugi de casa e fui parar no Morro do Catumbi, no Rio de Janeiro. Talvez você, meu ouvinte, seja um dependente da droga. Talvez você não seja um dependente, mas seja pai, mãe ou amigo ou irmão de uma pessoa que é dependente de droga. Essa pessoa precisa de ajuda. E a maior ajuda que essa pessoa precisa se chama Jesus. Mas a minha família não, achou que a ajuda seria uma coça, um castigo, uma disciplina. Eu fui fugir de casa. Após ter chegado no Morro do Catumbi, vi um traficante com um tabuleiro de cocaína e maconha, e virei para ele e falei assim: me dá um cigarro desse aí. Ele disse: não, isso aqui não é para você, isso aqui é para adulto. Eu falei: me dá um cigarro desse aí, cara. E ele acendeu o cigarro de maconha, me deu e virou e falou assim: fuma tudo. E eu comecei a fumar. Após eu ter fumado todo o cigarro, ele virou para mim e falou assim: você está sentindo alguma coisa? Eu falei: não, eu não estou sentindo nada. Ele falou: não é possível. Pegou outro cigarro de maconha, me deu o cigarro e eu fumei todo aquele cigarro, onde o olho quase batia um no outro. E ele virou para mim novamente e perguntou: você está sentindo alguma coisa? Eu falei: não, meu brother, eu não estou sentindo nada. Ele falou: não é possível. Pegou outro cigarro maior, me deu para me fumar. E eu fumei, até começar a trincar os dentes. Quando ele virou para mim e perguntou novamente: você está sentindo alguma coisa? Eu falei: cara, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo minha cabeça, não estou sentindo meus braços, não estou sentindo minha perna, não estou sentindo nada. Fui acolhido por aquele traficante. Ali, aos 8 anos de idade, eu pus uma mochila de colégio nas costas, um uniforme de colégio, enchi uma mochila de cocaína e maconha e saía distribuindo nos pontos de venda. Crescendo mais e mais na marginalidade, conheci um rapaz por nome Zé Colmeia. E por eu ser de pequena estatura, me colocaram um codinome chamado Catatal. Já aos 10 anos de idade, fazia pequenos furtos, toca-fitas de carro, videocassete de casas, arrombamento de residência. E naquela situação, eu crescendo na marginalidade, fiquei devendo uma quantidade em dinheiro em droga para um traficante. Quando, naquela situação, o traficante disse: se você não me pagar, eu vou te matar. E eu virei para ele e falei: olha, eu tenho as chaves da casa da minha mãe, e eu pego essas chaves e abro a casa da minha mãe, e você leva tudo de valor que tiver lá. E assim eu fiz. Fui até lá com ele. Quando cheguei lá, abri a casa da minha mãe, ele pegou tudo de valor que tinha. E na saída da casa da minha mãe eu encontrei com uma senhora que era evangélica, que morava em frente à casa da minha mãe. E ela virou e falou assim: Davidson, onde você está? E eu virei para ela e falou assim: eu estou lá no Morro do Catumbi. A sua mãe está louca atrás de você, ela já denunciou a polícia, já botou foto no jornal e ninguém consegue te achar. Eu falei: é porque eu não quero voltar para casa. Peguei o ônibus e voltei para o Rio. Voltei novamente. Tráfico de droga. Passaram-se algumas semanas e a minha mãe me achou no Morro do Catumbi. Virou e falou: gato, você vai voltar para casa? Eu falei: não, coroa, não vou voltar coisa nenhuma.
E eu quero saber quem foi que contou para a senhora que eu estava aqui. Ah, foi aquela senhora que é crente que mora lá em frente de casa. É? Então a senhora pode dizer para ela que eu vou matar ela. Passaram-se alguns dias, eu pus um revólver 32 e fui lá para matar aquela crente. Cheguei lá, bati na porta da casa daquela crente, virei para ela e falei assim: eu vim aqui te matar. E ela disse: você vai me matar? Por que você vai me matar? Virei para ela e falei: porque você tem a língua muito grande, você contou para minha mãe que eu estava no Morro do Catumbi, que eu roubei os bens dela dentro de casa. E ela olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse: não tem importância. Ainda que você me amar, eu vou continuar te amando. Ainda que você me matar, eu vou continuar te amando. E eu virei para ela e falei: a senhora está louca? A senhora é maluca? Eu digo para a senhora que vou te matar, vou cortar os seus pedacinhos e espalhar pelo bairro. E a senhora diz para mim que me ama? E ela virou para mim e disse: não tem importância não. Mesmo que você espalhe os meus pedacinhos pelo bairro, cada pedacinho meu vai continuar te amando. Eu olhei para ela e falei: a senhora é louca. Eu não vou gastar tiro com a senhora porque não compensa. Virei as costas para ir embora. E na hora que eu estava indo embora, ela virou e falou: garota, eu falei: o que é? Você quer? Ela falou: não. Só quero te dizer uma coisa. Aonde quer que você for, a minha oração vai atrás de você. Meu amado amigo, ouvinte, irmão, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Tudo que move sobre a face da terra, tudo que move no céu, toda autoridade constituída, todo poder manifesto, é somente através de uma coisa que se chama oração. Nada, o míssil Tomahawk não pode perseguir uma pessoa. Um tiro de 7,62 não pode perseguir uma pessoa. Um processo na justiça só tem o poder de perseguir uma pessoa durante 5 anos. Ou qualquer outra perseguição só dura algum tempo. Mas a oração, aonde quer que você for, ela pode te alcançar. A oração, onde quer que você vá, ela vai junto contigo. Não importa o tamanho do milagre que você esteja necessitando, o que importa é que a oração pode alcançar este milagre e Jesus te conceder a vitória. Eu não conhecia Jesus. Eu não queria saber de Jesus. Eu não queria saber da graça de Deus. Fui crescendo na marginalidade, no crime, nas drogas. Um dia, eu estava em São Pedro de Lumiar, interior do Rio de Janeiro, já associado, junto ao Escadinha e meio quilo comandantes do Comando Vermelho. Estava eu em São Pedro de Lumiar, me drogando com 5 rapazes, quando a polícia antigamente atirava primeiro para depois perguntar quem é. Meteram um pé na porta, jogaram a porta abaixo, mataram um rapaz que estava deitado à direita da cama, e encostou eu e mais 4 na parede, quando um cabo da polícia militar pôs um revólver na minha cabeça. O comandante daquela batida policial, um oficial, virou para o cabo e disse: você conhece o Catatal, assaltante de banco de São Gonçalo? Está à tua frente agora, mata ele. Ele puxou o cão do revólver para lá atrás, eu empurrei ele caiu sentado. Eu, na tentativa de passar do telhado para o lado de fora, tomei 6 tiros de 38 na perna esquerda. Caí do telhado, havia um riacho ao lado da casa, pulei dentro do riacho, quando uma senhora após abaixo me socorreu, me levou para as casas. Eu dei o número de um telefone para ela, ela entrou em contato com alguns traficantes, e eles mandaram uma ambulância, e mandaram ali alguns médicos, fizeram algumas cirurgias. E quando voltei no dia seguinte para o morro, passaram-se algumas semanas, uma senhora virou para mim e falou assim: olha, você não morreu porque o meu guia protegeu. Muitas das vezes você acha que o diabo, a pombagira, o tranca-rua, o Exu-Veira tem guardado a sua vida, tem te livrado disso ou daquilo. Você acha que o São Sebastião, o São não sei do que, o São não sei do que lá, tem guardado a tua vida. Só que a Bíblia diz claramente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não vigiar a cidade, em tu vigia a sentinela. Eu quero que quem guarda a tua vida, Deus, pode operar sobre a vida somente Jesus Cristo. Naquela situação que eu conhecia Jesus e não sabia de Jesus, virei para aquela mulher e disse: o que eu tenho que fazer para o Senhor continuar me protegendo? Naquela situação, ela virou para mim e disse: olha, na sexta-feira 13 agora nos reunir na maior encruzilhada em Duque de Caxias. Eu quero que você esteja lá. E eu fui para aquela encruzilhada. Eu cheguei lá naquela sexta-feira 13 de muleta. Aquela senhora olhou para mim, veio com aquele trejeito masculino, com a capa nas costas, com um punhal listrado de preto e vermelho, e pediu gotas do meu sangue. Cortei o meu pulso e fiz um pacto com 2 demônios, um chamado Exu Caveira e outro chamado Sete Capa. E naquela situação ali, eu pedi que ele me desse tudo durante 2 anos. E após os 2 anos ele iria cobrar o que ele havia me dado. Naquela situação, durante 2 anos eu lavei o dinheiro droga, comprando carros importados, casas, restaurantes, boates. E durante 2 anos eu construí um império. Passaram-se os 2 anos. Eu estava fazendo um sequestro de um empresário. Quando eu não consegui receber o dinheiro, um rapaz que está amigo disse assim: mata ele porque você não vai conseguir receber. Naquela situação, eu fui para matar ele, e ele virou para mim, olhou para mim e eu disse: ah, não vou matar ninguém não. E larguei ele no meio da estrada, no alto da Serra da Tijuca. Após aquela situação, eu ouvi uma voz dizendo assim: você não fez o que eu mandei, eu agora vou te matar. O que eu tinha constituído em 2 anos, com o dinheiro das drogas, e com o que o diabo estava fazendo sobre a vida, eu perdi em 6 meses. Não se iluda. O diabo ele tem poder e pode te dar as coisas, mas ele dá com a mão e te com as duas. Só que existe alguém que pode te dar com uma mão e ele sempre acrescenta mais com as duas. Esse alguém é Jesus Cristo. Naquela situação, durante 6 meses eu fui preso 38 vezes. No artigo 12 eu fui preso 18 vezes. E consequentemente vários outros artigos, como resistência à prisão, como tráfico de droga, como patrocínio e vários outros crimes que eu cometi de delito. Ali, naquela situação, já havia perdido tudo o que eu possuía. Quando eu não sabia mais o que fazer, fugi da delegacia de Copacabana após um assalto, uma residência. Eu peguei um carro, passei o morro, peguei uma quantidade de droga e disse: eu vou embora para São Paulo, para Guarulhos, e vou entrar um novo tráfico de droga. Aí do Morro do Catumbi, 22 horas da noite, peguei a Avenida Brasil em direção à Serra das Araras, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para São Paulo, Guarulhos. E no meio da Avenida Brasil fui abordado por uma blitz, Polícia Civil Federal e Militar, perto da entrada de Grande. Eu vi aquela blitz, eu ouvi uma voz para mim bem suave: passa, você vai dar conta de passar. E o meu coração parecia que iria sair pela boca. Eu estava com um revólver 38 na cintura e pistola 765 nas costas. Quando eu fiz menção de passar pela um policial federal mandou eu encostar o carro. E na tentativa de furar algumas viaturas, motos vieram atrás de mim, eu peguei o viaduto e entrei dentro de Campo Grande. Após entrado para dentro de Campo Grande, até as 2h30 da manhã, houve perseguição de viaturas atrás de mim. Não sabia eu mais como agir, quando abandonei o carro dentro do matagal e saí com a pé. Às 4 horas da manhã, eu a pé novamente no Brasil, tentando a furto um carro, arranjar um veículo para mim voltar para o centro do Rio. Quando vi passar por mim uma viatura de polícia militar, eu virei e falei assim: tirar dessas armas, se me pegarem não me pegam nada. Peguei revólver 38, joguei dentro do... Quando eu meti a mão na 765 para tirar das costas, eu só vi algumas tênis e só ouvi as freadas e um rolo na minha cara dizendo: para, a mão na cabeça. Só que estava com a pistola na mão. Quando eu levei a minha mão, eles pensaram que eu iria atirar e dispararam uma rajada de metralhadora 9mm para o corpo. Tomei uma rajada de 9 tiros no meu corpo, que me jogou a distância de 4 metros de distância. Impacto no meu corpo. Caí no chão, ainda estava vivo, quando vi parar a viatura de polícia militar ao meu lado. E desceram 2 policiais. E um olhou para o outro: se ele ainda está vivo, vamos acabar com ele. Chutou as minhas costas, me virou de bruços, puxou de um revólver 38 e me deu 2 tiros
a queimazou a cabeça. Quando eu tomei o primeiro tiro na minha cabeça, senti um choque. Quando eu tomei o segundo tiro, eu senti a alma se desprender do meu corpo. Em fração de milésimos de segundo, olhei e vi o meu corpo girado, esvaindo em seu chão. O buraco negro se abriu de meus pés. E na situação, a minha vida tinha saído completamente do meu corpo. E duas mãos me puxaram para debaixo da terra. Meu amado irmão, não existe palavra no meu vocabulário para te expressar qual é a dor do inferno. Não existe palavra no meu vocabulário para expressar como é o sofrimento de um que a Bíblia chama de príncipe das dores. A única coisa que eu posso dizer é que Deus não preparou este lugar para você. Deus não preparou este lugar para um homossexual. Deus não preparou este lugar para um marginal. Deus não preparou este lugar para um traficante. Deus parou este lugar o diabo, seus o falso profeta, besta e o anticristo. Disse Jesus uma certa vez: irei, Pai, irei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. Deus tem preparado para você, minha irmã, uma morada celestial. Deus vai te abençoar. Talvez você hoje mora num barraquinho. Talvez você hoje não tenha um carro, um veículo para você conduzir. Talvez nem emprego você tenha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem o teu nome escrito no livro da vida. E com certeza, Deus vai operar milagres sobre a sua vida. Deus vai ter algo sobrenatural na sua vida. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Após minha alma ter descido ao abismo, fiquei sabendo que pegaram meu corpo, colocaram sobre uma maca e levaram para o necrotério de Campo Grande. Chegado no necrotério de Campo Grande, não nenhum documento que identificasse o meu corpo. Quando pegaram o corpo e colocaram dentro de uma gaveta de uma geladeira, empurraram para dentro da geladeira. Passou-se ali o primeiro dia, passou-se ali o segundo dia, passou-se ali o terceiro dia, passou-se ali o quarto dia. No quinto dia pela manhã, chegaram os jovens de uma igreja evangélica do Rio de Janeiro para fazer o reconhecimento do rapaz de sua igreja que estava desviado e havia desaparecido. E a Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 3, verso 2, que Deus converte a maldição em bênção. Aquelas duas jovens identificaram o meu corpo pensando que fosse o corpo do rapaz que elas estavam procurando. E elas, o legista abriu a gaveta e eles identificaram o corpo. E elas que o legista pôs meu corpo sobre uma mesa. Uma missionária ficou na porta e a outra foi identificar totalmente o corpo. Quando disse que o legista já havia acabado de lavar o meu rosto. E quando olhou, ela viu que não era o rapaz que elas estavam procurando. Ela voltou para falar com a missionária que está na porta. E quando chegou ali, a missionária estava chorando e falando em mistério com Deus. E ela virou para a missionária e disse: não fique dessa maneira, não é ele que nós estamos procurando. E ela virou para aquela irmã e disse: olha, eu não estou assim porque não é ele. Eu estou assim porque Deus está mandando eu orar por aquele defunto. Aquela irmã olhou, arregado os olhos para ela e disse: mas como orar por defunto? Quem ora por morto é católico, nós somos crente. Morreu, não tem mais jeito, não tem mais solução. E ela virou para aquela irmã e disse: olha, tem 6 anos que eu faço a obra de Deus. E tudo que Deus me mandou fazer, eu fiz até aqui. Não vai ser agora que eu vou voltar atrás. E ela foi em direção ao meu corpo. O legista estava do outro lado da mesa. Ela virou para o legista e disse: se eu orar por ele, ele ressuscita, você entrega a sua vida a Jesus? E disse ela, que o legista deu uma gargada na cara dela e disse: Nina, você está louca. Você está louca, esse cara está igual um peneiro, igual um picolé. E você vem dizer para mim que ele vai ressuscitar, você está louco? E ela olhou dentro dos olhos dele e disse: se eu orar por ele e ele ressuscitar, você entrega a vida para Jesus? E disse ela que ele começou a tremer. Ela estendeu a mão sobre o meu corpo e disse: espírito de morte, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora, sai desse corpo em nome de Jesus. Quando ela acabou de falar, as duas pernas levantou-se e bateu sobre a mesa. O legista que estava do outro lado da mesa sentou numa cadeira e fez necessidade fisiológica. Entrou em estado de choque emocional.
A outra que estava com ela entrou em desespero, pegou a Bíblia e disse: Deus, tu está neste negócio comigo. Quando ela abriu a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, diz: e Deus, formando o homem do barro, soprando nas narinas, disse: receber o Espírito de vida. Ela fechou a Bíblia, pôs ela sobre a minha testa e disse: Espírito de vida vindo de Deus, eu te ordeno agora, entra nesse corpo, em nome de Jesus. Quando ela acabou de falar, buracos dos tiros do meu corpo começaram a sangrar. Passou a mão no estetoscópio, pôs sobre o meu coração, e ele é voltado a bater para a honra e glória do Senhor Jesus. Disse que houve um corre e pegaram o meu corpo e levaram para o hospital de Campo Grande. Chegado na casa de saúde de Campo Grande, ali, naquela situação, me levaram para um centro cirúrgico. Tiraram vários raios-x do meu corpo, tiraram vários raios-x da minha cabeça. E após algumas cirurgias, o médico chamou as duas jovens e disse: olha, sinto muito, mas ele vai ser um vegetal. Dois tiros que perfuraram o crânio dele, um atingiu o tímpano e a visão do olho esquerdo, e o outro atingiu o bulbo do seu cérebro. E ele não vai falar, não vai dizer mais nada. Naquela situação, a jovem olhou para o médico e disse: dá para manter alguns dias aí? O médico disse: eu vou ver o que eu posso fazer. E elas foram embora. E mais uma vez, infinita misericórdia de Deus começou a operar sobre a minha vida. Colocaram durante 45 igrejas no Rio de Janeiro para orar pela minha vida. Meu amado amigo, se você está com um problema insolúvel, meu irmão, se você está com um problema insolúvel, saiba que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Após esses 25 dias, sente o Espírito de vida de Deus avitado para o meu corpo. Alma não. Eu creio na dicotomia. Nós somos constituídos de alma, corpo e espírito. E ordenou que o Espírito de vida voltasse, quando somente a vida voltado. A alma não. Minha alma ainda estava no abismo. Passaram-se 24 dias. As duas retornaram ao hospital. Tinham colocado o meu corpo no cirúrgico para dar sequência à morte e iria para o meu corpo para a faculdade, porque até a presente data não identificado quem eu era. O jovem, discutindo com o médico, entrou no centro cirúrgico, pegou um óleo consagrado sobre a minha testa e começou a orar orando, dizendo: Deus, se tu começou a boa obra, perfeita, e termina ela agora, em nome de Jesus. Nesse tempo, estava o abismo sendo chicotado por objetivos, determinações que o diabo havia mandado eu fazer e eu havia feito. Talvez você é uma pessoa religiosa, uma pessoa que faz caridade. Eu quero te dizer que o abismo está cheio de pessoas religiosas, cheio de pessoas que fazem caridade. A salvação é meio da graça de Jesus Cristo. Não por obras, não por caridade, não por ser uma pessoa boa. Naquela situação, naquele exato momento, apareceu um personagem de quase 4 metros de altura, com uma veste resplandecente. Eu não vi nem seu rosto, nem seus pés, nem suas mãos, nada, porque era muito reluzente a sua luz. Havia cabelos brancos, como a neve. Como dizem há pouco, os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada. E naquela situação, não sabia mais nem como fazer, nem como agir, quando aquele personagem de quase 4 metros de altura virou para um outro personagem de 3 metros e disse: eu vim aqui buscar esta vida. E aquele personagem, com uma figura muito adequada, ele disse assim: não, esta vida me pertence, ele tem um contrato comigo. Mostrou uma folha redigida com todo aquele pacto que havia feito na encruzilhada. Naquele exato momento, naquele exato instante, aquela senhora havia feito o pacto. Era aquele contrato que eu havia feito junto com ela. Naquela situação eu não sabia mais como agir. Aquele personagem de 4 metros de altura estendeu um manto branco e apareceu como se fosse um telão de cinema, e centenas de pessoas de joelho dobrado, e disse: mas essas vidas aqui estão clamando por ele, e eu vou levar ele agora. E naquele momento aquela luz veio dos meus olhos, como se fosse entrar dentro de mim e me queimar. E quando eu abri os olhos, eu estava no centro cirúrgico. Que olhei para o lado, eu estava com hemorragia cerebral, e eu vi o médico agarrando no braço da jovem e disse: sai que ele está morrendo. E ela apontou o dedo no rosto do médico e disse: ele não está morrendo nada, ele está recebendo vida da parte de Deus.
E ela saiu do centro cirúrgico, me colocaram na máquina de raio-x, tiraram vários raio-x, me anestesiaram. Quando disse elas que o médico chamou elas dentro de uma sala com outra equipe médica e disse: jovem, eu não sei o que você fez com aquele rapaz, mas olha isso aqui. Quando ele mostrou o primeiro raio-x para ela, os 2 tiros haviam esfacelado o meu cérebro. Quando ele mostrou o raio-x que ele havia acabado de tirar, os 2 tiros estavam agarrados no meu osso craniano. E a minha vista, o meu ouvido, o meu cérebro não tinha sofrido nenhuma lesão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Após 4 meses, eu já podia falar, já podia ouvir, já podia me mexer da cintura para cima. Só não podia me mexer da cintura para baixo porque 2 tiros haviam perfurado meu estômago e havia atingido a minha coluna. E quando aquelas jovens com alguns obreiros vieram me visitar e disseram para mim: olha, você está vivo, você está aqui porque você estava morto e nós oramos por você e Deus ressuscitou. E eu virei para elas e falei: você está louca, menina? Você está maluca? Que ressuscitou? Você está louca da sua cabeça? E os 2 policiais que estavam na porta, porque a polícia havia identificado quem eu era, que eu era um catatal, ex-traficante, eu era um traficante do Comando Vermelho. E naquele exato momento, aquelas crentes saíram ali chorando, porque eu disse que não gostava de crente, não suportava crente, eu odiava crente. Talvez você que está ouvindo essa fita, ou ouvindo esse disco, esteja achando que crente é tudo quadrado, tudo louco, tudo maluco. Eu vou te dizer uma coisa: o crente é cientista de Deus. E naquela situação, aquelas crentes saíram chorando de dentro do quarto. E eu falei: para a cadeia eu não vou. Eu sabia que eu iria ser transferido para um hospital penitenciário. E eu peguei uma espátula enquanto a enfermeira fazia curativo e escondi. Após a enfermeira ter saído, eu peguei aquela espátula e falei: se eu não andar, eu vou me suicidar. Joguei com as mãos as 2 pernas para fora da cama, apoiei os 2 cotovelos, dei o primeiro passo, dei o segundo, firmei as 2 pernas no chão, consegui mais dar 2 passos, vi que podia andar, tirei o choro e o sangue, abri a janela e fugi do hospital e voltei para o morro novamente. Quando cheguei ali no morro, um traficante chamado Branco olhou para mim e falou assim: Tatal, tu ainda está vivo? Eu olhei para ele e falei assim: cara, meu santo é forte, vaso ruim não quebra. Ele virou para mim e falou assim: cara, tu não morreu. Eu falei: eu tô todo arremendado aqui, mas não morri não, cara. Vocês não vão tomar conta do tráfico no meu lugar não. Ele falou: tudo bem. Aí eu tenho um negócio para você, vai lá na casa do Flavinho, o Negão, e pega o negócio que tá lá para você. E eu desci o morro a pé. Quando eu cheguei lá embaixo, aquele casebre, eles haviam arranjado uma armadilha para mim. Eu estava ali para que eles me matassem. Quando eu entrei, me deram uma paulada na cabeça, eu caí no chão, me amarraram com arame farpado, me colocaram dentro do porta-mala de um carro e me levaram para Xerém, Duque de Caxias. Chegado ali em Xerém, abriram 1 litro de um álcool, derramaram sobre a minha cabeça, e o Branco olhou para mim e falou assim: Catatal, se tu não morreu com tiro, tu vai morrer queimado. Quando ele riscou o palito de fósforo, infestou de polícia para tudo quanto era lá. Naquele troca-troca de tiro, eles fugiram, me largaram ali, 2 traficantes morreram. Eu consegui soltar o arame, sair correndo e fugir da polícia e fugir deles. Voltei ao morro, peguei uma quantidade de droga e fui para minha cidade chamada Nova Friburgo. Fiquei durante 1 ano e meio vendendo droga na minha cidade. Quando estava um dia na boate chamada Caltrim Club, vendendo droga, um segurança passou perto de mim e falou assim: Catatal, sai correndo que os homens estão atrás de você. E eu olhei para ele e falei assim: ih, cara, não tem medo de homem não, se tivesse medo de homem não me olhava no espelho. Quando eu olhei para trás, vi 5 trogloditas de PM que não tinham mais tamanho. Eu falei: mas desses aí eu tenho, e comecei a correr. Um muro muito alto, pulei o muro, um rapaz estava botando um carro para dentro da garagem. Eu joguei ele no chão, furtei o veículo, numa tentativa de fuga, estava chovendo. Uma viatura de polícia militar disparou uma rajada de fuzil 762 contra o carro, e um tiro perfurou a lata e entrou no meu joelho. Senti uma dor muito forte, perdi o controle do carro. Fui na porta da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Friburgo, entre a porta e um poste de concreto, e bati com o carro e fiquei preso no meio da serragem. Estava tendo um culto de oração. A dirigente do círculo de oração saiu do lado de fora, pôs a mão na minha cabeça e disse: espírito de morte, eu te repreendo no nome de Jesus. Quebrei o maxilar,
Quebrei o meu fêmur esquerdo em 2 lugares, a minha canela e todos os dedos da mão esquerda. Saí dali, fui levado para o hospital Raul Sertão. Fiquei 45 dias internado no hospital, com 3 parafusos na perna, na canela e 2 parafusos no maxilar. Após 45 dias fui levado de ambulância numa viatura para a delegacia de Nova Friburgo. Quando cheguei na delegacia de Nova Friburgo, virei para um carcereiro, sentado eu numa cadeira com as pernas e 2 muletas. Virei para ele e falei assim: para que cela que eu vou? E ele virou para mim e falou assim: você vai para a cela 5. E eu falei: quem é o xerife lá? Ele falou: não, lá não tem xerife. Lá é cela de preso que aceitou Jesus, lá é cela de crente. Eu falei: cara, faz o que você quiser comigo. Me bota no pior cubico, mas não me bota junto com crente não, que eu não suporto crente, eu odeio crente, eu não gosto de crente. E ele virou para mim e disse: ô cara, ou você vai para a cela dos crentes, ou você vai para o pau de arara tomar choque. Eu agarrei nas 2 muletas e saí correndo no meio do pátio, falei: abre logo a cela, porque eu vou para a cela dos crentes. E saí correndo e fui para a cela dos crentes. Quando cheguei lá, um rapaz chamado Daniel pegou um folheto, me deu na minha mão e falou assim: Jesus te ama. Eu rasguei aquele folheto, dei um tapa na cara dele e falei: fica com teu Jesus para lá, e deixei com meus capeta para cá. Uns dias, quando eu entrei na cela, eu pesava 63 quilos. Durante 4 meses, eu passei a pesar 38 quilos. Eu botava sangue por tudo quanto era buraco do corpo. Eu havia vomitado o meu pulmão esquerdo. E muitas pessoas sabem que carioca gosta muito de funk, de rap. E um carcereiro tinha um rádio daqueles do Paraguai bem grande, eu comprei aquele rádio. E todo dia, no Rio de Janeiro, existe um baile funk na rádio. E eu ligava aquele baile funk na hora que os crentes estavam orando. E ali, enquanto os crentes oravam, eu ouvia o funk. Os crentes oravam mais alto, eu aumentava mais o rádio. Os crentes oravam mais alto, eu aumentava mais o rádio. Foram se passando os dias dessa maneira. Quando um dia o rádio no último volume, os crentes começaram a chorar, ninguém orava, eu não deixava ninguém orar. Um dos crentes que estava ali virou e falou assim: queima, Jesus, esse negócio. Quando ele falou queima, o rádio saiu pegando fogo. Saiu pegando fogo na fiação do rádio, no rádio todo. E eu falei: eu vou quebrar esse rádio na cabeça desse crente. Seu crente amaldiçoador, seu crente linguarudo. É por isso que eu não gosto de crente. Quando eu sentia muita dor de cabeça, um tio que era desembargador conseguiu autorização com o juiz para mim ir a um hospital fazer uma bateria de exames. Fiz a bateria de exames. Quando passaram-se 6 meses, a minha mãe veio me visitar, trazendo o resultado dos exames de uma posição dos 2 advogados melhores do Rio de Janeiro, que eram advogados da família. E naquela situação, a minha mãe, chorando no dia de domingo, num pátio muito ensolarado, ela virou para mim e falou: olha, eu quero te dizer uma coisa, a partir de hoje eu não venho mais te visitar. Eu não venho mais te visitar porque os 2 advogados da família disseram que você vai responder por 75 inquéritos. E no mínimo você vai puxar 85 anos de cadeia. Aqui estão todos os seus exames, eu não abri. Eu vou dar para o carcereiro e após a visita ele vai te entregar. E na quarta-feira, quando você for ao médico, leve para o médico. A minha mãe assim fez. Quando acabou a visita, eu muito triste, amargurado, porque a minha mãe não vinha mais me visitar. Peguei os envelopes dos resultados dos exames para levar na quarta-feira. Só que muito curioso, eu abri a chapa de um pulmão e olhei contra o sol e eu não tinha o pulmão esquerdo. Abri um exame de urina, eu estava totalmente possesso de infecção urinária. Abri uma chapa dos meus rins, eles haviam secado. Quando eu abri uma tomografia da minha cabeça, eu estava com 2 nódulos da cabeça do tamanho de uma laranja. E por último, quando eu abri o exame de sangue, eu estava com vírus do HIV, com quase mais da metade do sangue contaminado. Eu entrei em desespero, porque eu estava entrando em estado terminal. Não sabia mais o que fazer, porque até aquele exato momento eu já havia passado pela morte, mas eu nunca tinha encarado a morte de frente como eu comecei a encarar naquele exato momento. Entrei em desespero chorando. Quando aquele mesmo rapaz chamado Daniel, que havia me dado um folheto, sentou ao meu lado e disse: olha, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Jesus é a solução dele. Pegou um folheto e começou a falar do amor de Jesus para mim, começou a falar do amor de Deus para mim. E no meio da pregação dele eu parei de chorar e comecei a chorar por causa do sofrimento da cruz de Jesus. E chorando compulsivamente, ele virou para mim e perguntou para mim: você quer aceitar a Jesus? E
E eu olhei para ele chorando muito e virei e falei assim: não, eu quero saber se Jesus vai me aceitar. Será depois de tudo de errado que eu já fiz? Será depois de todo o pecado que eu já cometi? Será que Jesus ainda vai me aceitar? Ele virou para mim e disse: olha, a Bíblia diz aqui em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, diz que ainda que os seus pecados sejam mais negros que o escarlate, mais vermelho que o sangue carmesim, eu, Senhor, tornarei mais branco que a neve, mais alvo que a pura além dos seus pecados, eu já não me lembro mais. Naquele exato momento, eu ali me alegrei muito, e eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. Eu ainda fumava, eu ainda cheirava cocaína, eu ainda tinha um cabelo na cintura, falava um monte de gíria, mas não importava, o que importava era eu aceitar a Jesus do jeito que eu estava. Porque até aquele exato momento eu já havia tentado mudar a minha vida, mas não conseguia. Talvez você que está ouvindo a tua vida está esperando mudar de atitudes, mudar de vida para aceitar a Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: aceite Jesus do jeito que você está, porque quem vai mudar a sua vida é Jesus. Passaram-se 3 dias e eu vi os crentes orando e fui orar, fazer a minha primeira oração para Jesus. Dobrei o joelho, levantei as minhas mãos para o alto e disse assim: aí, meu brother, qual é a tua, meu? Não estou a fim de ficar nesse cubico não, cara, me tira daqui, pô. Foi a minha primeira oração para Jesus. Talvez não tenha sido uma oração com boa dicção, com boa oratória, mas o salmista Davi, escrevendo o Salmo 51, ele diz que Deus não se interessa por palavras bonitas, Deus não se interessa por uma roupa nova, Deus não se interessa por um carro importado, Deus não se interessa por uma casa boa, Deus se interessa por um coração contrito e por um espírito quebrantado. Se você tem um espírito quebrantado, você chega diante de Deus. Se você tem um espírito quebrantado, Deus te abençoa. Pois Deus realmente, meu irmão, Ele se interessa por um coração contrito, por espírito quebrantado. Deus não está preocupado, meu irmão, se realmente você tem uma aparência bonita, se você é branco, preto, se você é asiático. Deus, na realidade, Ele está preocupado com o teu coração, com as suas atitudes e com o seu comportamento. Para saber se realmente você está diante de Deus, você tem que ter um coração contrito e tem que ter um espírito quebrantado. Naquele exato momento eu me quebrantei diante de Deus. O tempo foi passando, os dias foram passando, eu comecei a ser discipulado por algumas igrejas ali naquela cela. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus e Amor, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Batista Brasileira. Por várias igrejas eu comecei a ser discipulado. Veio uma apostila, comecei a fazer um seminário por correspondência chamado IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Fui crescendo na graça e no conhecimento. Passou um ano que eu estava preso ali naquela delegacia, quando já havia aprendido a orar, e orando de madrugada, eu ali buscando ao Senhor, clamando pelo Senhor, ouvi uma voz pela entrada de ar dizer para mim: meu filho, eis que no dia 25 de fevereiro de 1987 eu vou te tirar deste lugar. E eu parei para observar aquela voz, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, e eu sabia que a Bíblia diz que nós devemos sondar para saber se o Espírito provém do Senhor. Hoje em dia muitas pessoas têm ouvido vários espíritos, mas não é o Espírito de Deus, porque não sonda para saber se o Espírito que está falando para ele entregar uma profecia, para ele entregar uma revelação, provém se realmente é o Espírito de Deus que está falando. Se não é vaidade, ou se não é os demônios. Conclusão: naquele exato momento, eu fiz uma prova com Deus, porque a Bíblia diz para a gente sondar e fazer prova do Senhor. E eu falei: Deus, se essa realmente é a sua voz, eu vejo esses crentes da Assembleia, da Batista Renovada, da Batista Independente, da Brasil para Cristo, vir aqui e falarem em línguas, profetizarem e falarem no teu nome. E aqui nessa cela não tem nenhum preso batizado com o teu Espírito Santo. Por isso, se o Senhor realmente está falando comigo, nessa madrugada eu quero 5 presos batizados com o teu Espírito Santo. E eu
quero um profeta nesta cela para confirmar o que o Senhor está me dizendo. Por volta das 2 horas da manhã começamos a orar. Após alguns minutos de oração, o que estava do meu lado direito começou a chorar, e a cela toda começou a chorar, e o que estava do meu lado esquerdo começou a falar inglês, o que estava do meu lado direito começou a falar japonês, o que estava na minha frente começou a falar uma outra língua que eu nunca tinha visto, o outro também, de repente levantou no canto da cela e disse: por acaso sou eu, Deus, que minto? Por acaso sou eu, Deus, que volto atrás na minha palavra? Eu falei que iria te tirar daqui, eu vou te tirar daqui porque sou eu, teu Deus, na tua vida. A Bíblia diz claramente, meu irmão, que Deus não volta atrás na sua palavra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, diz que ainda que nós não conheçamos ao Senhor, Ele nos sustenta como forte e como um poderoso. Porque a Bíblia diz que Ele criou o mal e Ele faz o bem. Ele criou as trevas e Ele faz todas as coisas poderosas. Deus criou o mal, mas Deus não fez o mal para transformar. Deus não é carrasco. Deus realmente Ele é amor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio no que Deus estava falando para mim naquela hora. Chegou no dia seguinte, eu virei para um carcereiro e falei assim: você sabia que eu vou embora? Ele falou: por quê? Você vai fugir? Eu falei: não, porque meu Deus falou que eu ia sair daqui. Falou para mim: eu não entendo vocês, lá fora vocês matam, roubam, fazem, acontece, e vem aqui e se esconde atrás da Bíblia. Eu apontei o dedo para ele e disse: eu não me escondo atrás da Bíblia, eu me escondo atrás do sangue de Jesus que me purifica de todo e qualquer pecado. Naquela situação ali, eu não sabia mais como agir e como fazer. Quando chegou no dia 25 de fevereiro de 1987, 5 horas da manhã, eu estava de banho tomado e roupa trocada na cela. Deu 8 horas da manhã, eu falei: Jesus. Deu 9 horas da manhã, eu falei: Jesus. Deu 10 horas da manhã, eu falei: Jesus, não me decepciona não. Às 2 horas da tarde, parou um carro chamado Coração de Mãe, um carro que transporta presos da DEIC, e eu desci para o Fórum no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei, sentei na cadeira dos réus, o juiz olhou para mim e falou assim: garoto, vai embora, depois você volta aqui para responder os seus inquéritos. Eu falei: como é que é? Ele olhou para mim e falou assim: vai embora, depois você volta aqui. Quando eu digo para você que Deus transforma a maldição em bênção, 2 anos após eu ter sido posto em liberdade, esse juiz foi morto na porta da casa dele pelo Comando Vermelho, em Angra dos Reis, porque ele fazia parte do Comando Vermelho. E ele estava me pondo na rua para queima de arquivo. Ou seja, ele me pôs em liberdade. Quando eu cheguei na porta do fórum, cumpriu-se uma palavra que está escrita em Deuteronômio 30:19. Coloco por testemunho diante de vós todo o céu e toda a terra, que coloca o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, para que escolha a vida, seja salvo tu e toda a tua casa. Naquele exato momento, naquela hora, do meu lado direito tinha um carro com 2 traficantes dentro. Do meu lado esquerdo tinha um carro com 2 pastores dentro. E o que fazer naquele exato momento? Uma voz disse para mim assim: vai com os traficantes, porque você está devendo para eles e eles vão te matar. Eu ouvi uma outra voz bem suave falar no meu coração. Um texto que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Naquele exato momento, eu entrei dentro do carro e fui com os 2 pastores para a Igreja Brasil para Cristo. Cheguei lá, fui muito bem recebido pelos membros da igreja. O pastor não morava na casa pastoral, me cedeu a casa pastoral para que eu morasse ali. Meu pastor, um pastor americano, um pastor de sua humildade de pessoa, o pastor Tommy Reville. E ali o pastor Tommy Reville, ele, um homem muito consagrado, um homem de Deus, me ajudava durante algum tempo. Continuei fazendo IBBC, continuei fazendo o que deveria ser feito. E naquela situação, passaram-se 3 meses, quando o meu pastor teve que voltar aos Estados Unidos, e um outro pastor assumiu a igreja. Quando aquele pastor assumiu a igreja, havia 6 meses que aquele pastor havia perdido um filho de 10 anos, porque um traficante havia dado um tiro na cabeça dele. E ele virou, naquela situação, para mim, quando assumiu a igreja, bateu nas minhas costas e falou: aqui não é lugar de traficante, junta as tuas coisas e vai embora. Eu não sabia mais o que fazer. Quando
peguei minhas coisas e fui para a casa da minha mãe. Quando cheguei na casa da minha mãe com a Bíblia debaixo do braço, ela olhou para mim e falou assim: o que é isso aí? Eu falei: por acaso não é uma Bíblia, mãe? Ela falou: não, ou você vai embora com essa Bíblia, ou você entra aqui sem ela. Eu abri a Bíblia para ela e li o que o salmista Davi escreve. Ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor há de me acolher. Fui embora, fui para a Praça do Pingo, em Nova Friburgo. Era inverno, era junho, e naquela situação, ali, Nova Friburgo, para quem conhece, faz aproximadamente até 0 graus. Eu me enrolava no cobertor e deitava debaixo do banco da praça. Eu não tinha onde ir, não tinha o que fazer. Passaram-se alguns dias, eu morto de fome, quando um traficante chamado Buda passou perto de mim e falou assim: ô Catatal, você de traficante de renome, virou mendigo, cabe esse negócio de crente, cara, larga isso aí, vamos fazer um ganho ali, rapaz. E eu olhei para a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, estava escrito: nunca vi um justo ou sua descendência mendigar o pão. Aí o diabo falou no meu ouvido e disse assim: você é justo? Você está aqui mendigando? Você nunca foi justificado por Deus. Eu peguei a Bíblia, joguei no chão, passei a mão no revólver 38 e fui assaltar a padaria. Quando eu cheguei na padaria, botei o revólver na cabeça do dono da padaria e falei: isso é um assalto. E ele olhou para mim e disse: não faça nada comigo, não me machuque. Eu falei: não vou te machucar, faça o dinheiro. E ele pondo o dinheiro em cima do balcão. Quando eu olhei, a porta que divide o forno para o balcão abriu e saiu de lá de dentro um presbítero da igreja. Quando eu olhei para ele a primeira vez, eu enxerguei. Quando eu olhei para ele a segunda vez, eu enxerguei uma tocha de fogo doce. As minhas pernas começou a bambear e comecei a tremer. O revólver começou a queimar na minha mão como uma brasa viva. Eu joguei o revólver pro alto e saí correndo de rua abaixo gritando: o sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Ao passar em frente à igreja onde congregava, estava tendo uma vigília, e isso era 4 horas da manhã. Entrei para dentro da vigília, estava pregando uma irmã chamada Irmã Ana, da Missão Jocum. Eu entrei, encostei na porta de vidro e comecei a chorar. Tinha aproximadamente umas 600 pessoas na vigília. Quando a Irmã Ana parou a mensagem no meio, olhou para mim e disse: você jovem, não te conheço, não sei quem você é. Deus cortou um grande laço de morte hoje na tua vida. Deus tem uma grande obra a realizar na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. E ela começou a entregar um recado da parte de Deus. E eu comecei a chorar, fui à frente e pedi perdão a Deus. Deus me renovou, me restaurou. Naquela mesma vigília tinha um rapaz chamado Edson Teixeira. E esse rapaz chamado Edson Teixeira virou para mim e falou assim: olha, eu conheço uma casa de recuperação no interior de São Paulo, e seria bom você ir para lá. Eu falei: não, eu não preciso ir para lá. Quando chegou aproximadamente às 6 horas da manhã, infestou de polícia em volta da igreja. E o evangelista entrou na igreja e falou assim: olha, eles estão aí fora para se matar de maral, não querem defender, eles vão se matar. Eu virei para o irmão Edson e falei assim: irmão Edson, aonde é mesmo a casa de recuperação onde você falou? E eu saí do estacionamento da igreja, que era subterrâneo, entrei no porta-mala de um Goiás e fui para uma casa de recuperação em Tatuí, interior de São Paulo. Quando eu cheguei ali em Tatuí, eu vi uma chácara, uma casa de pau a pique, com 10 janelas, uma capela sem telhado, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E quando eu parei ali, eu falei: a casa de recuperação é mais para baixo, irmão Edson? Ele virou: não, a casa de recuperação é aqui. E naquela situação, eu fiquei desesperado, porque eu vi ali um casebre, e quando eu olhei para o meu lado, eu vi ali 10 pessoas, para um lado com uma enxada na mão. Quando eu olhei, vi uma outra fila muito grande, com vários jovens velhos, com a enxada nas costas, uma Bíblia debaixo do braço, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Eu falei: eu não vou ficar aqui não, porque não é meu lugar não. E o Edson olhou para mim e falou assim: não, você vai ficar até a hora do almoço. Quando chegou na hora do almoço, eu vi aquela fila muito grande, 3 panelas. Eu falei: água aqui deve ser bom. Quando eu abri a panela, era folha de fogo correndo dentro d'água. Eu falei: agora mesmo é que eu não vou ficar aqui. O irmão Edson olhou para mim e falou assim: olha, eu vou ficar pro culto à noite. Eu falei: não, irmão Edson, eu quero ir embora. Ele falou: se você quiser ir, você pode ir embora, é 1.500 quilômetros a pé. E eu falei: não, então eu vou esperar o irmão. Quando chegou a noite, eu entrei na capela, olhei, cadê os bancos da capela?
amigo, é no chão. Eu falei, tá bom, então, o que eu posso fazer? Quando chegou na hora do louvor, eu estava acostumado com aquele louvor bem abençoado. E um homem abriu uma sanfona e começou a tocar uma sanfona. Pegou a harpa cristã e começou a louvar dizendo: nós abrimos este culto. Eu falei, misericórdia, Jesus, olha para onde o Senhor vem me trazer. O Senhor fez comigo. E agora eu vou ficar aqui nesse lugar. Quando daqui a pouco, um moreno muito forte, um vozeirão grosso, pegou a palavra no lampião e começou a pregar. A mensagem daquele homem era Deus falando para mim. Quando ele acabou de pregar, eu estava chorando, cheguei perto dele, virei para ele e falei assim: ore por mim. E ele virou e falou assim: eu orar por você? Não vou orar por você. Você que tem que orar por mim. Eu falei, mas como eu orar por você? E ele virou para mim e disse assim: olha, pega essa foto aqui e olha. E quando eu peguei a foto, cheguei perto do lampião e olhei. Vi uma morena muito bonita com uma veste de carnaval. Eu virei para ele e falei assim: quem é essa aqui, a sua esposa? Ele falou: não, presta atenção. Eu olhei novamente. Eu falei: não sei quem é essa aqui, a sua irmã? Olhe e preste atenção. E eu fui para olhar. Quando eu olhei, não consegui identificar. Eu virei para ele e falei assim: quem que é essa aqui? Ele virou para mim e falou assim: essa aqui era eu antes de vir para cá. Eu falei: o quê? Como é que é? Essa aqui era você antes de vir para cá? Se Deus tiver coragem de transformar uma mulher no nome de Deus, eu só saio daqui depois que o Senhor transformar a minha vida. Os dias foram se passando. Carioca em São Paulo já é dado como preguiçoso. Ex-traficante então piorou 10 vezes. Toda a pior atividade da casa de recuperação era minha. E tinha um rapaz com o nome de Clóvis. Ele era pequenininho, ele tinha 2,30 metros de altura por 1,60 de largura. Ele parecia um filisteu gigante. E todo dia, de manhã cedo, bem cedo, o Clovão virava para mim e falava assim: Carioca, eu tenho uma atividade do céu para você. Eu já sabia que a pior atividade do dia era minha. E passaram-se 30 dias que eu estava ali. Na casa de recuperação existe várias disciplinas. Por exemplo, se você fala uma gíria, você recebe um capítulo da Bíblia para gravar, senão você não possa. Se você fala um palavrão, se levanta contra um obreiro, você tem que escrever o Salmo 119. Todo mundo escrevia de 3 a 4 Salmo 119 por dia. E o tempo foi passando. Um dia, dentro de um milharal, havia um pé de manga, e ele mandou eu cortar aquele pé de manga. E eu cortei aquele pé de manga na altura da minha cintura. Eu adorava ouvir vários bons pregadores, como Takayama, Napoleão Falcão, Gilmar Santos. Eu adorava ouvir esses pregadores. Quando um dia eu peguei aquela raiz que eu havia cortado ali, peguei um pedacinho de compensado, preguei ali e fiz um púlpito. E aquele milharal foi crescendo. E todo dia após 1 hora, 1h30, eu descia para dentro do milharal, abria a Bíblia ali naquele púlpito e falava assim: o cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. Eu ouvi o milharal dizer: amém, glória a Deus, aleluia. Tem pregador que ele só prega para a quantidade de 2.000, 3.000 pessoas. Se uma igreja tiver a quantidade de 20, 30 pessoas, ele não vai pregar. É porque ele não aprendeu a pregar em milharal. Ele fez seminário de teologia, ele não fez seminário de joelhologia. Mas eu quero te dizer uma coisa: você é seminarista, faça um curso de joelhologia, depois você faça um de teologia. Porque não adianta ter conhecimento e não ter graça. Você tem que ter graça e tem que ter conhecimento. E o tempo foi passando, os dias foram passando. E eu sendo muito disciplinado, quando um dia passaram-se 3 meses que eu estava ali muito doente, enfermo, cheio de enfermidade. Quando um dia pregando, quando eu acabei de pregar, eu falei amém. Uma pessoa virou para mim e falou assim: amém. E eu olhei e vi, era um pastor. Eu falei: meu Deus, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu nunca preguei para ninguém, eu só preguei para o milharal. E esse pastor virou para mim e falou assim: olha, eu vou falar com o pastor presidente para te convidar para pregar no culto de mocidade. Eu falei: não, pastor, não fale. Ele foi lá, acertou tudo e marcou para me pregar. No dia de eu ir pregar, o Clavão me tirou da cama 4 horas da manhã e falou: Carioca, eu tenho atividade do céu para você. Eu falei: não, eu estou de jejum, eu me tiro da bênção, eu tenho muita coisa para estudar. E ele virou para mim: por isso mesmo é que eu vou botar você nessa atividade. Pegou uma coisa e mandou eu roçar um pasto. E virou para mim e disse: olha, você tem até o meio-dia para roçar esse pasto. Se você não roçar, você está sem almoço.
E eu desci para dentro daquele pasto e comecei a roçar. Tocou o sino do almoço, faltava um quadradinho, puxei todo o mato que eu já havia capinado para cima daquele lugar e desci para a fila do almoço. Desci na fila do almoço e quando eu fui para pegar o meu prato, o Clovão gritou de longe: Carioca, sai da fila que você está sem almoço. Eu virei para o Clovão e disse: eu vou comer, Clovão, depois eu vou lá e termino. E ele virou para mim e disse assim: não, você está sem almoço. Eu falei: não, Clovão, eu vou comer, depois eu vou lá e termino. Carioca, porque você está ponderando comigo que você está 2 dias de jejum forçado. Eu falei: negão, eu vou comer e fim de papo. E ele virou para mim e falou assim: por que você me chamou de negão? Você está 3 dias de jejum forçado. Eu olhei para ele e falei assim: eu vou comer e fim de papo. Ele falou: você está 3 dias de jejum forçado. Eu passei a mão na foice que estava do lado, virei para ele e disse: olha, Davi derrubou um gigante com uma pedra, eu vou derrubar você com essa foice. Eu falei que eu iria comer e eu vou comer. E ele virou para mim e falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus, você está 3 dias de jejum. Eu levantei aquela foice e fui para ele. Eu não consegui mexer uma palha contra o nome de Deus. Meu irmão, minha irmã e ouvinte da palavra, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia também diz: ai daquele que toca no ungido de Deus. Se você tem pensado em tocar no servo de Deus, se você tem pensado em se levantar como o servo de Deus, eu quero te dizer, meus irmãos, não toque, não se levante como eles, creia, busca, e grandes obras se levantarão. Se você acha que ele está errado, ore por ele, porque eu creio que ele está errado. Naquele exato momento, eu larguei aquilo tudo no chão, fui para o meu quarto juntar as minhas coisas para ir embora. Eu estava com muita vontade de ir embora daquela casa de recuperação. Quando eu meti a mão na porta, eu estava lá. Choquei a porta, chutei a porta, tentei sair dali, não consegui. Passou o primeiro dia, eu estava revoltado. Passou o segundo dia, eu estava muito revoltado. Quando chegou no terceiro dia, eu não conseguia mais levantar da cama, porque eu estava muito debilitado. E eu ali chorando muito, pedi perdão a Deus pelo que eu havia feito. Quando abriu a porta, eu saí correndo para dentro daquele milharal. Joguei a minha Bíblia no pé da raiz daquela árvore e falei: Deus, ou tu me liberta agora, ou eu não sei mais, eu vou para o inferno, porque eu não lembro. Eu chorava compulsivamente. Quando eu senti uma mão agarrada nos meus cabelos, começou a me levantar. Eu senti como se 2 tomadas enfiassem nos meus calcanhares. E aquela eletricidade começou a subir no meu corpo. Eu comecei a sentir ânsia de fome. E comecei a vomitar. Os buracos dos meus ouvidos, do meu nariz começaram a sangrar. E ali naquele exato momento, eu comecei a vomitar. Vomitei o primeiro tiro, vomitei o segundo tiro, vomitei o terceiro tiro, vomitei o quarto tiro, vomitei o quinto tiro, 6º tiro, 7º tiro, no 8º tiro. Eu olhei, eu estava completamente lá. O câncer saiu todo pelas narinas. Deus havia devolvido completamente a minha visão do olho esquerdo e a minha audição do ouvido esquerdo. Naquele exato momento, eu peguei e fiquei com medo de voltar para dentro da casa de recuperação, porque eu estava com a minha roupa toda suja de sangue. Eu pensei: vão pensar que eu matei alguém. Quando eu fui andando do milharal em direção à casa de recuperação, no meio do caminho encontrei com 2 obreiros. Um abraçou o outro e começou a orar em línguas. E continuei eu andando. E olhando eu para mim, pensei: meu Deus, vão pensar que eu matei alguém. Quando encontrei com mais outro, um novo interno, ele olhou para mim, pôs a cara no chão e começou a chorar. Quando eu encontrei com o diretor da casa de recuperação na porta da casa de recuperação, ele pôs a mão no meu ombro e disse: verdadeiramente esse é o poder de Deus. Ele virou para mim e disse: o teu rosto brilha como a luz. Se você quer, meu irmão, contemplar a glória de Deus, busca sinceramente a Deus, e você vai ver a glória de Deus. Você vai contemplar a glória de Deus. Naquela situação, ali, eu dependia de um milagre de Deus. E o milagre de Deus havia acontecido, porque eu havia buscado de Deus o milagre. Irmão, toda vez que você busca em Deus o milagre, Deus realmente opera o milagre na sua vida. Quando o diretor da casa de recuperação apóstola disse para mim, verdadeiramente aquele era o milagre de
Deus na minha vida. Levado a um hospital, quando cheguei ali, o médico já sabia do problema que eu estava passando. Câncer, AIDS, tudo o médico já sabia. Que a cada dia o coração já havia avisado. E naquela situação ali, naquele exato momento, eu peguei, perguntei para ele sobre os exames e sobre a situação. Ele virou para mim e disse: olha, Deus realmente fez um milagre, porque tudo desapareceu. Deus realmente fez um milagre, porque tudo realmente foi sarado. E Deus verdadeiramente quer te abençoar, porque Ele te abençoou. Por isso, vá. Deus verdadeiramente fez um milagre. Deus havia me dado 2 pulmões novos. Deus havia me dado 2 rins novos. Deus havia tirado o tumor da minha cabeça e havia sarado completamente. Ou seja, Deus havia reparado. Passaram 6 meses, eu fui consagrado ao auxiliar do Rio. Passaram 9 meses, eu fui consagrado a ele. Passado 1 ano, eu fui ser diretor da casa de Deus. Estava construindo o setor feminino quando eu fui para uma vigília. Nessa vigília, eu dobrei os dedos no banco e ninguém sabia quem eu era. E uma irmã chamada irmã Nininha, tocando violão, pôs a mão na minha cabeça e disse: esse é o servo de ti. Vai a terra onde tu nasceu, segundo a minha vontade, que tenho uma grande obra para realizar na tua vida naquele lugar. E eu sempre fui muito Tomé. Queria sempre fazendo prova com Deus. Eu falei: Deus, e eu para Deus nessa vez. Se realmente é o Senhor que está falando comigo, eu não tenho nenhuma roupa para ir para o Rio de Janeiro, eu não tenho nenhum centavo para pegar um ônibus para ir para o Rio de Janeiro. E se realmente o Senhor quer que eu vá, até domingo eu quero roupa, terno preto, limpo, descansado, uma camisa, uma gravata, um par de sapatos e um par de meias. E eu quero dinheiro para mim poder ir até o Rio de Janeiro. Eu iria pregar na Pompeia, Porto Cajubraque, Porto de Mocidade, a Igreja Brasil para Cristo. Seria o meu primeiro sermão para mais de 500 pessoas. E o Edson foi me pegar na quinta-feira da igreja. Quando cheguei lá no grande templo, na Pompeia, eu vi um templo enorme, e cabia mais de 5 pessoas sentadas. E falei: mas não deve encher. Fui para o alojamento da igreja. E quando cheguei ali no alojamento da igreja, o Edson saiu e eu fiquei ali sozinho. Quando chegou às 8 horas da noite, eu saí de dentro do alojamento e quando eu olhei, eu vi um pátio cheio de ônibus e carros. E quando eu olhei, eu vi um templo lotado de pessoas, as minhas pernas batiam no outro. Porque até aquele presente momento, o maior número que eu havia pregado era de 8 e naquela hora, o meu joelho batia no outro. Eu vi mais. Foi me dada a oportunidade para pregar, e quando eu comecei a pregar, eu vi uma jovem numa cadeira de rodas do meu lado esquerdo. E eu pregando, quando eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim assim: diz para ela levantar. Eu falei: está amarrado. E pregava, e o Espírito Santo tornava a dizer para mim: diz para ela levantar. Eu falei: para Cristo Jesus. E pregava. E o Espírito Santo disse: diz para ela levantar agora. Eu falei: para Jesus Cristo. Eu não vou coisa nenhuma. Passou fração de segundos e minutos. Desceu uma criança de aproximadamente uma menininha com vestido rosa dos seus 5 anos de idade, descendo no corredor da igreja. E eu falei: pensando, eu pregando, mas pensando, essa menina vai se esborrachar aqui na frente. E ela apontou o dedinho para o público e olhou para mim, o silêncio na igreja total, e ela disse: vai, porque sou eu, teu Deus, que te mando. E eu chorando, desci do público, pus a mão na cadeira de rodas daquela jovem, virei a cara para o lado, muito Tomé, e na hora que eu iria dizer para ela: levanta e anda, eu olhei para ela, ela já estava de pé. E eu falei: não. A fé cresceu no meu coração. De uma senhora com câncer de mama, e eu falei: vem cá, Jesus também vai te curar. Levante as suas mãos para o alto. E quando ela levantou as mãos
Quando ela levantou, ela tinha sido completamente curada. Tinha uma outra com um câncer na garganta. Eu falei, vem cá, Jesus também vai te curar. E ela levantou a mão para o alto. E quando ela levantou a mão para o alto, que eu acabei de orar, ela estava caída ao chão. E eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada. Que negócio das trevas é esse de orar esse povo cair? Quem cai é endemoniado. E eu fui começar a procurar a base bíblica. Eu encontrei pouco, encontrei 150 passagens na Bíblia de pessoas que caíram revestidos da glória de Deus. E naquele exato momento eu creio que Deus está fazendo. Durante aqueles 3 dias Deus fez maravilha. Acabou o culto. Às 10h30 da noite no domingo eu entrei dentro do carro do irmão Edson e fui para trás. Quando cheguei na casa de recuperação, me despedi do irmão Edson. Na hora que eu desci do carro dele, ele virou e falou assim, irmão Edson, abra o porta-mala do meu carro, eu tenho uma bênção para te dar. E quando eu abri, tirei de lá um saco com um cabide. E ele virou, eu ganhei aí no shopping em São Paulo, mas ficou pequeno em mim. E Deus mandou eu dar pro irmão. E quando eu abri, eu tenho tempo de mim, e ele olhou para mim e falou assim, isso não acabou não. Eu falei, já sei, tem uma camisa, uma gravata, um par de sapatos e um par de meia. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque meu Deus é aqui. Eu escuto debaixo do braço, mexi a porta dele, estava indo embora. Quando a buzina do carro dele tocou, eu falei, irmão, eu já ia esquecendo. O pastor mandou te entregar a oferta da cruz. Me entregou a oferta da cruz e deu para mim ir para o culto de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, às 8 horas, às 2 horas da tarde, saí de São Paulo às 8, às 2 horas da tarde. Quando cheguei no Rio de Janeiro, fui para o fórum. Quando eu cheguei no fórum, fui na sala da escrivã, olhei para ela e falei assim, por acaso vocês estão procurando o Davidson Carvalho Santos? Ela olhou para mim e falou assim, não, quem é esse? Eu falei, Hugo Catatal. Falou, sim, estamos procurando, a prisão preventiva dele está decretada porque o senhor é advogado dele? Eu falei, não, meu filho, eu sou ele próprio. Ela olhou para mim e falou assim, não, garoto, não, doutor, o que você está pensando? Ele é seu cliente. Eu falei, não, minha filha, eu sou ele próprio, tirei minha identidade dele na mão dela. E ela olhou para mim e falou assim, você está louco? Você está maluco? A sua prisão preventiva foi decretada. Eu falei, eu quero tomar ciência da minha prisão. E ela começou a procurar as partes, para procurar a minha prisão preventiva e não achava. Mandaram o fax para a Polícia Federal, também não achou. Mandou para o Tribunal Superior em Brasília, também não achou. Meu irmão, até hoje não acharam a prisão preventiva. Mas a Bíblia diz que Deus perdoa o seu pecado, mas o seu pecado ele traz uma consequência. E eu tinha que pagar pelos meus pecados, pelos erros que eu havia cometido. Não era simplesmente pedir perdão a Deus e deixar por isso mesmo. Eu tinha que cumprir pelos meus erros. Eu era consciente disso. Durante 3 dias de julgamento, eu fui a júri popular. Após ser júri popular, fui sentenciado como culpado. Quando eu iria sair, o veredito do culpado, o juiz olhou para mim, Dr. Rômulo Teixeira Zarantes, e virou para mim e disse, olha, acusado Davidson Carvalho Santos, eu quero saber de você, você é culpado ou inocente? Eu estava algemado, de terno, gravata e uma Bíblia na mão. Eu abri a minha Bíblia em cima da mesa, virei para o juiz e disse, Vossa Excelência, na verdade, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Eu preguei 10 minutos, 20, 30, 1 hora e 20 minutos. Quando eu acabei de pregar, eu virei e disse um versículo que está escrito no Evangelho de São João. Se na verdade o Filho de Deus me libertar, verdadeiramente sereis livres. E naquele exato momento eu perguntei, eu, ainda que vou preso para Bangu, eu sou livre. E você está livre? A sua alma está livre? Será que você dorme tranquilamente? Ou será que você vive preocupado e cheio de problemas? Talvez você também que está ouvindo esta fita, também esteja nesse mesmo caso. Esteja cativo, cheio de problemas, cheio de aflições, cheio de dores. E Deus em realidade quer fazer um milagre sobre a sua vida. E eu perguntei quem queria aceitar a Jesus. 45 pessoas levantaram a mão chorando e aceitaram a Jesus dentro de volta para honra e glória do Senhor Jesus. 2 promotoras estavam uma abraçada com a outra chorando. O juiz estava de cabeça baixa com lenço e ele fechou a sessão, não deu veredito. Marcou uma outra sessão, reuniu a parte com o júri público, com a promotoria.
lá de dentro, me colocaram sentado novamente na cadeira dos réus. O juiz mandou fechar a sala de julgamento, o auditório, e disse: olha, acusado Davidson Carvalho Santos, se você fosse ser julgado pela lei de homem, seria condenado a 85 anos e 6 meses de reclusão, cumprindo pena no presídio de Água Santa sem direito a relaxamento de prisão. Mas porque não é o homem quem está te julgando, é Deus, será condenado a 2 anos, sendo beneficiado com a lei Suci. Vá e não peques mais. Talvez você está ouvindo essa fita e não entenda de lei. A lei Suci, ela só é permitida a réu primário e a crimes que não seja crime hediondo, como sequestro, como tráfico de droga. Esses crimes são crime hediondo. Eu não tinha esse direito, mas a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. E naquela situação, eu ali não sabia o que fazer. E naquela situação ali, eu dependia ainda de mais milagres de Deus, porque eu tinha a vontade muito grande de fazer missões. Fui depois fazer o seminário da Jocum, ETED, fiz o ETED e fui para o IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Passaram-se algum tempo, eu voltei para a Igreja Brasil para Cristo e fui pastorear uma Igreja Brasil para Cristo. Convidei a irmã Ana da Missão Jocum para pregar. Quando a irmã Ana chegou na igreja, ela disse a primeira coisa: pastor, Deus me revela você indo para a África e Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Eu falei: olha, irmã, Deus vai ter que fazer mais um milagre porque eu não posso sair do país. E um dia passaram-se os tempos, passaram-se 6 meses daquela palavra em diante. Eu deitado numa rede na varanda de minha casa lendo um livro, eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim assim: vai ao Rio de Janeiro e prega na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Eu falei: Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço ninguém lá. Vá. Pus um terno, uma gravata e peguei um ônibus e desci na rodoviária no Rio de Janeiro. Estava passando um táxi, virei para aquele taxista e falei assim: moço, ele falou: não, eu não estou atendendo mais, não, eu só quero lhe fazer uma pergunta. O senhor sabe onde é a primeira igreja batista do Rio de Janeiro? Ele falou: sei, estou indo para lá, eu congrego lá. O senhor quer uma carona? Falei: tudo bem, eu estou indo para lá. E conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: eu sou obreiro da igreja. Ah, é? Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo. Conversa vai, conversa vem. Quando cheguei lá, sentei no último banco da igreja, uma igreja linda e maravilhosa. Quando, daqui a pouco, o pastor me chamou. Quando cheguei lá, ele virou e falou assim: ah, você é pastor da Igreja Brasil para Cristo? Obreiro da nossa igreja, falando que você era pastor. Eu quero só te dizer uma coisa: eu estava dormindo esta tarde, eu ouvi e vi você num sonho, e eu via você pregando na igreja. E por isso eu quero te convidar a pregar aqui no Jesus. E eu comecei a pregar. Quando eu acabei de pregar, Deus havia feito milagres, feito maravilhas, curado, libertado, sarado muitas vidas. Quando eu acabei de pregar, eu pedi ao pastor Fanini que orasse por mim, porque eu queria fazer missões na África, mas eu não podia sair do país. Quando eu acabei de falar que eu desci um dia que eu encontrei no meio da igreja, no corredor da igreja, o doutor Romulo, o juiz que havia me julgado. Ele bateu nas minhas costas e disse: pastor, dê um pulo na terça-feira no fórum que eu vou ver o que eu posso fazer para você. Quando cheguei na terça-feira no fórum, ele havia reunido com 2 desembargadores e havia assustado a minha pena. Naquele exato momento, ele havia assustado a minha pena. Eu dei glória muito grande a Deus. Tirei o meu passaporte. Fui tentar um visto para Angola. Era 1989. Estava em conflito de guerra civil em Angola. E naquela situação eu não sabia mais o que fazer e como e de que maneira fazer. Quando naquela situação eu fui tentar o visto e havia vários médicos como voluntário indo para Angola. E eu peguei uma ficha de entrevista na embaixada e comecei a preencher. E no catálogo da ficha vem dizendo assim: já foi preso? Sim. Já usou drogas? Sim. Já foi preso em que artigo? Não coube, não coube. E naquela situação o médico olhou a minha ficha e olhou e falou assim: rapaz, você está louco, você não vai conseguir nunca passar. E embaixo estava escrito assim: profissão, eu ministro do Evangelho. Peguei a minha identidade de ministro do Evangelho e fui para o balcão com o meu passaporte e a minha identidade civil. Entreguei a minha identidade, o meu passaporte e a ficha de entrevista na mão de uma moça. E quando ela começou a ler, ela começou a regalar os olhos, a regalar, e foi ficando branca. Quando ela leu embaixo, ministro do Evangelho, ela...
E ela olhou para mim e falou assim: você tem alguma coisa que comprova isso? Eu peguei minha identidade de ministro, dei na mão dela, ela olhou para mim e falou assim: pode ir embora. Daqui a 3 horas você volta e pega o seu passaporte por Cristo. E eu virei as costas. Na hora que estava saindo, o médico olhou para mim e falou assim: não falei que você não ia conseguir? Eu falei: não, eu consegui. E daqui 3 horas eu volto para pegar o meu passaporte por Cristo. E ele olhou para mim e falou assim: mas não entendo, eu estou aqui já há monte de semana tentando visto e não consigo, e você chega aqui hoje com a ficha dessa e consegue. Eu falei: é porque eu sigo o Deus verdadeiro. E eu fui embora. Voltei para minha igreja, peguei o meu visto, peguei tudo certo. Quando um dia eu estava pregando em uma igreja, uma pessoa foi curada, e eu virei, e uma pessoa foi curada de AIDS, era filha de um empresário muito famoso, não vou citar o nome por ética. E esse empresário virou e falou assim: pastor, eu quero te ajudar. Eu falei: não preciso de ajuda, quem me ajuda é Deus. Um dia, num culto de libertação na igreja, o qual pastoreava da igreja Brasil para Cristo, eu falava sobre missões e ia tirar uma oferta missionária. E ele virou e falou assim: pastor, eu vou te sustentar na África, eu vou comprar as passagens para você e vou te dar o dinheiro. O Espírito Santo falou para mim assim: maldito um homem que confia no homem. Naquela situação ali, eu confiei no que aquele homem ia pedir. Quando chegou no dia de eu embarcar, às 6 horas da manhã, ele me liga na minha casa e diz: olha, pastor, eu fui uma consagração, uma vigília nessa noite, e Deus usou uma irmã dizendo que essa viagem não é de Deus, que não é para me ajudar. Eu virei para ele e falei: meu querido, nem que seja nada, nem que seja que jegue a motor, mas eu vou para a África. Eu vou porque o meu Deus disse que eu iria, eu vou parar. E no outro dia pela manhã, para a agência aérea em qual eu havia reservado as passagens. Quando cheguei lá, a jovem olhou para mim e falou: bom, pastor, eu falei: tudo bem. E ela virou para mim e disse: pastor, você trouxe o dinheiro para pagar a passagem? Eu falei: querido, eu não tenho dinheiro. Mas pastor, como o senhor faz uma coisa dessa, me reserva a passagem e não tem dinheiro? Eu falei: querida, eu tenho uma passagem para mim reservada. E ela falou: não, pastor, a passagem reservada que tem aqui é a que eu reservei para o Senhor. E eu virei para ela e falei assim: minha querida, eu tenho uma passagem reservada para mim. E ela virou para mim e falou assim: pastor, a passagem que tem reservada foi a que eu reservei para o Senhor. Eu falei: tem uma passagem paga, está reservada. Ela falou: pastor, tem uma garrafa de café, garrafa de água, senta aí, vai tomar aguinha, vou dar uma olhada. Ela começou a ler. 2 horas depois me volta ela com um sorriso e com o olho cheio de água, chorando, virou para mim e falou assim: olha, pastor, realmente Deus existe. Porque realmente não tinha nada no nome do Senhor, mas um funcionário da Petrobras que estava com uma passagem em aberto, e ele iria perder a passagem, ele mandou dar essa passagem para qualquer pessoa, e essa passagem é de primeira classe, toma agora um táxi, corre para o aeroporto, senão o senhor vai perder o avião. E eu corri para o aeroporto e peguei o avião. Para quem ia de classe popular, fui de primeira classe. Quando cheguei em Angola, após o aeroporto, estava fechado, e durante 3 horas esperei ali o aeroporto abrir. Quando o aeroporto abriu, fui passar pela Polícia Federal. Passei pela Polícia Federal. Quando fui passar pelo visto da embaixada, naquele exato momento, eu não sabia mais como agir, eu não sabia mais como ver. Mas quando eu olhei numa fila, em 2 filas tinham que passar ali a quantia de $2.000, um recibo bancário de $2.000. Eu não sabia mais como agir, mas eu sabia que Deus era comigo. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu não tinha nada a não ser $50 no bolso. Quando eu entrei na fila, eu ouvi uma voz dizer para mim assim: meu filho, passa para a terceira fila. Eu falei: Senhor, não tem terceira fila. Meu filho, passa para a terceira fila. Mas Senhor, não tem terceira fila. Quando eu dei um pulo e pulei para a terceira fila, uma jovem estava abrindo o guichê. Ela pegou meu passaporte, olhou a minha identidade de pastor e falou assim: seja bem-vindo a Angola. Carimbou meu passaporte, deu na minha mão e eu passei direto. Eu falei: Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o meu crédito. Muito obrigado porque o Senhor é a minha finança. Mas Senhor, eu vim aqui, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui. Eu atravessei a rua, vi a cidade completamente destruída. Um monte de carro da ONU, um monte de gente de camuflado, uma boina azul. Quando eu atravessei a rua e ouvi uma pessoa falar: Carvalho, ô Carvalho, que eu olhei para trás, era um colega de escola militar que eu havia conhecido. E esse colega era oficial da ONU, e ele virou para mim e disse assim: olha, o que você ia fazer aqui? Eu falei: vim aqui para o Evangelho. Para onde você vai? Não sei. O que você vai comer? Também não sei. Aonde você vai? Eu não sei. Ele virou: meu filho, você parece louco, esse país está em guerra, e você vem para cá e não sabe o que vai fazer. Eu falei: saber o que fazer eu sei, só não sei para onde eu vou fazer. E ele virou
chegou para mim e falou assim, olha, que tipo de roupa você trouxe? Eu falei, eu trouxe uma calça teninha, uma camisa interna, uma gravata. Você está louco, cara, esse país está em guerra. Vem aqui. Me alistou em uma junta chamada Médicos Sem Fronteira como voluntário, como enfermeiro. Eu ali recebi algumas fardas camufladas, uma boina azul, recebi uma viatura e 700 cartões de alimentação. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha onde me alimentar, eu não tinha onde dormir. Ganhei uma barraca de campanha, ganhei tudo o que poderia me manter ali durante um ano. Durante 2 anos, eu fui pastor na África, pastoreei em Angola, Moçambique, em Guiné-Bissau e em Ruanda. Meu irmão, minha irmã e ouvinte da palavra, eu quero te dizer uma coisa: ser missionário é ter o coração em Cristo. A missão da igreja é fazer missões. O propósito de Deus, a Bíblia diz que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus em realidade quer operar sobre a sua vida em missões. Deus em realidade quer fazer milagres na tua vida. Agora você que ouviu meu testemunho, você que tem um desejo de fazer missões, você que tem um propósito de fazer missões, eu quero te dizer uma coisa: além de você ter colaborado a adquirir esta fita, eu quero te convidar, não reproduza esta fita, porque esta fita ajuda a sustentar missionários, essa vida ajuda a sustentar missionários. Por isso eu gostaria agora que você curvasse a sua cabeça, porque eu quero te abençoar, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Deus de glória, de graça, de poder e maravilha, Pai, abençoa esta pessoa agora que está nesta cela presa. Pai, abençoa agora esta pessoa que está no seu carro. Pai, abençoa agora esta pessoa que está em casa, passando por dificuldade, por luta, por problemas. Essa pessoa que está enferma, Senhor, que não acha que os seus problemas, Pai, não vão ser resolvidos, que acha que as suas dificuldades, ó Deus, não vão ser solucionadas. A tua palavra diz que Tu és Deus que opera mediante, Senhor, o coração do homem, mediante o coração contrito do homem. Por isso, Deus, faça, Senhor, uma grande obra para a glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.